Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, sou fulana de tal, acompanho seu canal. Gostaria de sua opinião. Sou solteira, tenho 38 anos de idade. No passado, conheci um cara, filho de uma colega e amiga, que também é mãe dele. Ele era mais jovem na época. Eu gostei dele e a mãe dele apoiava algo entre nós. Mas ele estava paquerando uma garota e, apesar de não ser nada sério na época, percebi num fim de ano que eu estava na casa da minha amiga que ele havia dormido com a garota. Desconfortável com isso, eu afastei. Depois tive um relacionamento sério de 3 anos e após 7 anos eu reencontrei ele. Não estava em nenhum relacionamento. Na ocasião de um procedimento cirúrgico que minha amiga fez e eu tinha me disponibilizado de cuidar dela. Eu descobri que ele estava casado com essa mesma garota há 2 anos. Acredito que estivessem em crise. O que eu senti foi um despertar repentino da paixão. Mas eu, pela minha ética, respeito essa barreira e também me respeito. Optei, portanto, de me afastar, mas foi a coisa mais difícil cuidar de minha amiga, porque ela me falava o tempo todo dos méritos do filho. Realmente é admirável a trajetória profissional dele. Eu senti muita tristeza com relação ao passado. Eu não me manifestei nunca em relação aos meus sentimentos, pois até minha amiga não seria uma opinião razoável nesse caso. O fato que assim que a mãe dele se recuperou, eles me cortaram da convivência. Ela chegou até ter uma atitude esnobe comigo. Alguns dias depois me procuraram, resolvi relevar e retornar à casa, mas muito estranha com a atitude deles e fiquei em posição de vigília. Mãe e filho, nesse caso, são unha e carne. Ela me confessou que ele estava comprando um apartamento e pretendia pôr no nome dela para não dividir com a esposa. Questionando sobre o rumo da relação dele, disse que mesmo assim não pensava em se separar. Te confesso que manifestei minha decepção com ele para a mãe, não contive. Sei que ela falaria para ele. Eu disse que era casal de conveniência e interesse econômico, pois ela não comparecia em caso de doença e não parecia tolerar muito a família dele. Falei umas besteiras a mais, tipo o livro que ele comprou pela capa. Falou besteira mesmo, minha querida. Falou coisa que não deveria ter falado. Aí acabei dando muita bandeira sobre meus sentimentos. Me senti mal e vulnerável e falei que ia me afastar por 2 meses com meus compromissos. Mas minha ideia era nunca mais retornar àquela casa. Apesar de que tenho amizade com a família, mas eles também acabam falando demais dele para mim e eu fico muito mal em silêncio. O cara foi aparentemente indiferente, mas tentou mais de 3 vezes, junto com a mãe, de me levar a conhecer o apartamento. A ideia era me convidar para morar com ela e eu praticamente disse um jamais. Parecia para mim que ele não seria esse alguém com propósito de ter amante. Minha admiração sumiu e também meus sentimentos andam acabando. Confesso também que eu tive sim minhas esperanças, tentava me levar em casa de carro e eu não permitia aproximação em nenhum momento. Mas esse amor do passado está machucado, mas está vivo, infelizmente. Ou minha posição é não aproximar, deixei claro que não sou mulher de envolvimento extraconjugal para a mãe dele, opinando sobre uma outra história. Eu já me arrependi de ter tido um amor no passado que eu não defendi porque vivi um relacionamento frustrado e eu não achava correto. Só que hoje eu sei que pratiquei a deslealdade mais dolorosa que existe com meus sentimentos e só eu poderia defender. Também sofro por causa da covardia dele. Fazendo uma aproximação, sou uma pessoa traumatizada pela relação de dor e indissolubilidade dos meus pais. Eu era muito criança quando perguntei para eles por que não separavam para parar de nos fazer sofrer, compreende? Não estou entendendo muito esse fim, não.
Apesar de tudo, minha opinião é conservadora. Não me sinto digna de interferir na história dos outros e lamento muito mesmo. A covardia masculina também, pela qual repete ciclos incansáveis de desapontamento a ponto de sinceramente cogitar a possibilidade de viver uma trajetória solo até o fim para pelo menos parar de me amargurar. Tenho tendência à castidade pelos traumas de infância. Minha querida, eu acho que tem bastante coisa em você que tem que ser trabalhada. Entendeu? Até porque esse final aqui ficou bem confuso, entende? Mas eu vejo que, na verdade, parabéns, porque você é uma pessoa de princípios. Então, assim, se ele, né, deu a entender que ele queria ter você como amante, porque em nenhum momento, me convidou para ir conhecer o apartamento. Mas me parece que ele convidou para você ir conhecer o apartamento junto com a mãe dele. Então, se o cara quer insinuar que você seja amante dele, ele teria convidado você para conhecer o apartamento dele, só vocês dois. Então, assim, né? Talvez, como você vive essa fantasia dentro de você, então você acaba projetando isso, né? A gente tem tanto desejo, a gente vive essas coisas às vezes dentro de nós, que a gente acaba projetando isso no outro. Então, uma atitude comum que o outro está tendo, a gente já interpreta a partir da nossa ótica, a partir das lentes que a gente está olhando toda a situação. Então, acaba interferindo. Mas, caso eu que não tenha entendido corretamente, e sim, ele quis dar a entender que você tinha que ser amante dele, então parabéns, porque assim, você foi muito forte. Porque uma pessoa que está apaixonada, dizer não a uma proposta de alguém é muito difícil, né? A pessoa dizer não. Porque a pessoa que está apaixonada fica cega de paixão e aí ela acha que cedendo a isso é a chance que ela vai ter de ter a pessoa. Então eu vou conquistá-lo, mas para conquistá-lo eu preciso ceder, eu preciso ir para a cama com ele, eu preciso... Então, a grande maioria das pessoas acaba entrando nessa enrascada por causa dessa dinâmica. Então, você, se não entrou, né, nisso, parabéns, porque foi fiel aos seus princípios, foi fiel ao que você acredita, e isso é um ponto super positivo. Agora, tem que tomar cuidado com as fantasias, tem que tomar cuidado com determinadas coisas que eu fico alimentando dentro de mim, mesmo a situação estando me mostrando, a situação me mostra o contrário. Então, eu preciso tomar cuidado com as minhas fantasias, que muitas vezes eu alimento, eu crio, e eu vou sustentando, e vai formando uma teia de fantasias que me aprisiona. Agora, quando você fala, né, que você cogita a possibilidade de viver uma trajetória solo até o fim, para pelo menos parar de me amargurar. Então, eu te pergunto o seguinte, por que você se amargurou com essa história? Porque ele quis me fazer diamante. Então, eu deveria, na verdade, me orgulhar, né? Ele quis me fazer diamante, então, assim, eu jamais me sujeitei a isso, então eu tenho que me orgulhar da minha atitude, da minha postura. Eu não me sujeitei a isso, eu não me rebaixei a algo que me ofenderia. Então, assim, eu tive muito amor próprio para dizer não. Parece meio contraditório, porque ao mesmo tempo que eu tive força para dizer não, e aí tá uma raiz do amor próprio, ao mesmo tempo eu fantasiei tanta coisa em cima de uma situação que claramente não ia me levar para lugar algum. Então, assim, né, você está vendo que a pessoa ela tem uma atitude que tem uma raiz no amor próprio e ao mesmo tempo tem outra que está afastando do amor próprio. Então ficam forças contrárias. Por isso que vale a pena, sim, fazer uma terapia, trabalhar algumas questões, né, para que você, de fato, né, se solidifique em quem você é, nas suas raízes, esteja bem com você, independentemente de estar ou não com alguém. O importante é a gente estar bem, independente de estar com alguém.
E claro, né, quando você finaliza que você tem tendência à castidade por causa de traumas de infância, opa, então abre margem para a gente pensar coisas aqui que precisam ser trabalhadas em terapia. Então tem determinadas coisas, gente, que não adianta a gente enfiar debaixo do tapete, tá? A gente precisa enfrentar. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.